Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, boa noite a todos. Nos reunimos com alegria nessa noite, dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor. Queremos recordar no dia de hoje a morte, 35 anos do falecimento do Papa Paulo VI. Queremos rezar pela alma do servo de Deus, o Papa Paulo VI, né? E vamos então, nesta aula de hoje, tratar de um tema que ficou um pouco polêmico nesses últimos dias na internet, não é? Ou seja, houve uma parte do nosso programa ao vivo da semana passada, foi capturado e colocado num outro formato, num vídeo que circulou amplamente na internet e causou uma série de polêmicas. A respeito desta polêmica específica do vídeo, das pessoas envolvidas, eu gostaria de vou falar do assunto, mas gostaria de falar no segundo bloco do nosso programa. Gostaria de iniciar com algo mais propositivo, ou seja, de colocarmos com bastante clareza aquilo que é o ensinamento da Igreja com relação à Igreja Católica, a necessidade da Igreja Católica para a salvação e o relacionamento da Igreja com essas outras religiões e até mesmo cristãos, né, batizados, que não pertencem à Igreja Católica. É um tema bastante difícil, bastante árduo, não é? Alguns autores chegam a dizer que é o tema mais angustiante de toda a eclesiologia, porque é evidente, todos nós estamos preocupados. Se você tem um coração verdadeiramente cristão, não é? Você está verdadeiramente preocupado com a salvação de todas as pessoas. E você quer ver essa salvação. Você gostaria que essa salvação acontecesse. O que acontece, porém, é que essa nossa benevolência, essa nossa benignidade, não é? Aquilo que é a tendência geral da sociedade moderna atual, entra em sério contraste com uma série de atitudes que nós vemos por parte dos santos da Igreja, não é? Que colocaram aquilo que, na sua visão prática, no seu atuar, no seu dia a dia, aquilo que é a visão da Igreja Católica. Deixa eu ser bem específico. Veja, como é possível a gente chegar a dizer: tanto faz, qualquer religião é boa, né? Todas as religiões conduzem a Deus, o importante é crer em alguma coisa. Como é que eu posso afirmar isso e, ao mesmo tempo, dizer que eu pertenço à Igreja dos mártires? Ou seja, olhe para os mártires dos primeiros séculos cristãos. Vamos resumir aos primeiros séculos, não é? Evidente que hoje nós temos muito mais mártires do que nos primeiros séculos, mas vamos olhar para os mártires dos primeiros séculos cristãos. Eles davam a vida, derramavam o seu sangue, eram jogados às feras, queimados vivos. Por quê? Porque se recusavam a admitir uma outra religião. Ou seja, se recusavam a dar um mínimo gesto de idolatria. Veja, se na época do imperador Diocleciano, um cristão pegasse um punhadinho de incenso e jogasse na frente de uma imagem de César, do imperador, né? Jogasse o punhadinho de incenso no fogareiro ali, na frente da imagem de César, ele não seria morto. Salvaria sua vida. Mas ele se recusava a fazer isso, porque aquilo era um ato de idolatria, porque aquilo era uma falsa religião,
e porque aquilo era uma traição ao Cristo crucificado que morreu por ele na cruz. Não é? São Policarpo, nas atas do seu martírio, diz com toda clareza, como eu faria mal ao meu Senhor, né, que é tão bondoso, a quem servi durante tantos anos. Como é que eu faria mal a Jesus? Né, renegando a Ele e adorando um Deus falso. Então, esse relativismo religioso, essa bonomia, né, de dizer, que legal, importante é ter religião, isso não se sintoniza com esta fé dos mártires. Então, como é possível dizer que nós pertencemos à mesma igreja? Não é? Segunda coisa, como é possível a gente resolver o grave problema da salvação das pessoas que não conhecem Cristo e a igreja simplesmente com um dar de ombros e uma risada que diz, é bobagem, né? Ou seja, diante de países inteiros, milhões de pessoas que não conhecem a Cristo, o que fizeram os santos missionários? São Francisco Xavier atravessou o mundo, foi à Índia, ao Japão, à China, para evangelizar, passando por perigos. Quantos jesuítas aqui no nosso Brasil, se nós hoje cremos, é porque eles verdadeiramente sabiam, não é, que era necessário transmitir a fé para ser fiel a Jesus. Se eu vou ser fiel ao nosso Senhor, que diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho, eu preciso fazer isso. Os jesuítas, quando chegaram aqui no Brasil, eles não disseram, os índios já têm a cultura deles, né? Nós vamos respeitar a religião deles, porque eles já têm religião, nós temos que respeitar todas as religiões e todas as culturas e assim ficar de braços cruzados e não evangelizá-los. Não, não é assim. Se você assistiu aquele filme extraordinário, A Missão, né? Já é um filme já de seus 30 anos, né? The Mission, com Robert De Niro. Se você assiste aquele filme e vê os sacrifícios daqueles jesuítas para levar o Evangelho, subindo cachoeiras, passando no meio da selva, tendo que enfrentar cobras, animais ferozes, doenças, índios selvagens, para levar o Evangelho a esses índios e salvá-los. Por que eles faziam isso? Não é? Porque eles criam que era necessário fazer isso. E de onde vem essa realidade? De onde vem essa atitude dos santos? Então, vejam, nós estamos diante de uma série de comportamentos que são politicamente corretos, que são muito, digamos assim, bondosos aparentemente, mas que na realidade demonstram uma grande falta de compreensão daquilo que é a doutrina cristã e também uma falta de caridade apostólica de levar as pessoas ao conhecimento da verdade. Então, esses dois, antes de começarmos a examinar qualquer doutrina, vamos examinar a história da igreja. Esses dois grandes momentos extraordinários da vida da igreja, que é o martírio, para não ofender a Cristo, caindo numa falsa religião, num ídolo. E esse outro momento extraordinário que é a missão, a respeito da qual o Papa Francisco falou tanto quando veio ao Brasil, a missionariedade da igreja. O que significa missionariedade? Significa converter as pessoas. Significa que elas são convidadas, né, a mudar de opinião, de vida e mudar de igreja até mesmo. Isso é missionariedade. Isso é a missão continental que foi proclamada, né, por Aparecida. Então, não é possível a gente continuar afirmando o martírio e a missionariedade e simplesmente com uma visão relativista do pluralismo religioso, um dar de ombros e dizer, mas nada disso é importante. Assim, todas as religiões são boas, todas as religiões são... Né? Então,
é importante nós termos esses dois dados bem concretos. Por quê? Porque o resto é a explicação doutrinal da igreja. Não é? Nós católicos cremos que a nossa fé ela é transmitida não somente pela palavra contida nas Sagradas Escrituras, mas também pela palavra contida na própria tradição da igreja, no comportamento dos santos, no Cristo vivo. E aqui então é que nós precisamos dizer desde o início uma coisa muito importante. O que é a Igreja Católica? Precisamos definir o que é a Igreja. Ora, a Igreja é uma continuação do mistério da encarnação de Cristo. Deus veio nos salvar em Jesus Cristo. E Jesus é o único Salvador. As outras religiões não são caminho de salvação. Por quê? Porque existe um abismo entre Deus e o homem. Esse abismo ele existe não somente pelo pecado, também aprofundado pelo pecado, mas esse abismo existe pela própria natureza das coisas, ou seja, o homem e Deus estão infinitamente distantes. Ora, se o homem e Deus estão infinitamente distantes, não é possível o homem ir a Deus. E é isso que as religiões são. As religiões são um esforço humano para chegar até Deus. Então, não é possível. Isso é a Torre de Babel, é a tentativa de você construir um edifício que chegue no céu, mas não vai chegar nunca. É você querer construir um foguete que te leve até o paraíso, mas você não vai chegar nunca lá. O esforço humano não chega até Deus. Então, só existe uma saída. Que Deus venha até nós para nos resgatar. E foi isso que aconteceu. Deus se fez homem. Então, é por isso que só Jesus salva. Só Jesus salva porque somente Ele é Deus que se fez homem e assim nele estão unidos a humanidade e Deus. Como diz o Concílio de Calcedônia, não é? Unidos, mas sem mistura. Distintos, mas sem separação. Então está unido aí, em Cristo. Ele é a ponte entre Deus e a humanidade porque Ele é divino e é humano. Em uma pessoa, as duas coisas. E é por isso que só Cristo salva. Ora, se eu vou ser salvo, eu preciso, então, me relacionar com Cristo. Me incorporar a Ele, fazer parte do corpo de Cristo, que é a igreja. Ou seja, a igreja é o corpo de Cristo. Quando São Paulo se converteu nos Atos dos Apóstolos, não é? Que ele caiu no chão com aquele raio de luz, Jesus disse, Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é que Saulo estava perseguindo? Estava perseguindo os cristãos. Então, ali nós vemos, não é, que os cristãos, ou seja, a igreja de Cristo e Cristo se identificam. Jesus está dizendo, você está me perseguindo. Você está perseguindo aqueles homens e mulheres pecadores ali, sim, mas eles são batizados, foram incorporados a mim, e você os está perseguindo por causa do ódio que você tem contra mim. Então, eu e eles estamos unidos. É isso que São Paulo quis tentar explicar quando ele, na 1 Coríntios, então, usou aquela belíssima comparação de que nós somos membros do corpo de Cristo. Então, o que é a Igreja Católica? A Igreja Católica é o corpo de Cristo, que continua vivo ao longo dos séculos. Se a gente não entende isso no início, nós não vamos nunca entrar em nenhum acordo. Por quê? Porque o problema é que, aqui no Brasil e em tantos lugares do mundo, se colocou a falsa ideia de que a igreja é uma invenção humana. A igreja é um negócio que foi inventado pelos homens e que Jesus nunca pensou na igreja. Você vê, por exemplo, o livro do Leonardo Boff, Igreja, Carisma e Poder. Ele diz claramente que a igreja não estava minimamente na cogitação do Jesus histórico e que os meios que são a Igreja Católica e a Igreja Protestante, segundo ele, Leonardo Boff, são sempre meios insuficientes, são mediações insuficientes, que na verdade nós poderíamos ir diretamente para Cristo. Essa não é a doutrina católica. Essa não é a verdade de nossa fé. Não é possível a gente
sintonizar isso que Leonardo Boff está dizendo, e tantos relativistas religiosos como Hans Küng e Companhia Limitada, e aquilo que a Igreja Católica fez ao longo dos séculos com seus mártires e seus missionários. Não é possível colocar as duas coisas juntas. Então, qual é a doutrina da Igreja? Bom, você pode encontrar essa doutrina da Igreja com muita facilidade na famosa Declaração Dominus Iesus. A Declaração Dominus Iesus, que foi feita no ano 2000, não é? Ela exatamente fala. Veja no número 20 o que ela diz. Antes de mais, deve-se crer firmemente. Então vejam só, é algo que é de fé católica. Que a igreja peregrina na terra é necessária para a salvação. Ou seja, a igreja católica peregrina aqui na terra é necessária para a salvação. Só Cristo é mediador e caminho de salvação. Ora, ele torna-se-nos presente no seu corpo, que é a igreja. Então, quando os protestantes dizem que Cristo é a salvação, nós católicos concordamos. E que ele é o único mediador, nós católicos concordamos. Mas nós dizemos, este Cristo, o único mediador, ele encarnado ao longo da história, está presente no seu corpo, que é a igreja. Então, esta igreja ela é necessária para a salvação, ela não é uma invenção humana, como diz Lutero. Então, continua a declaração, e ao inculcar por palavras explícitas a necessidade da fé e do batismo. Veja, necessidade da fé e do batismo. Então, essa é a primeira coisa que nós temos aqui. A primeira verdade de fé muito clara. Está lá, a Dominus Iesus cita Marcos 16:16. Né? Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, não será salvo. Cita João 3:5, né? Que é necessário nascer da água e do Espírito para ser salvo. Então, o batismo, a incorporação na igreja é necessária para a salvação. Essa é a primeira verdade. Agora, por outro lado, nós temos uma outra verdade. Uma outra verdade que é bastante viva nos nossos corações hoje, no século 21, que é a seguinte. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Isso também é citado pela Dominus Iesus, né? Lá mais para frente, no número 22. Então, veja, eu tenho aqui duas verdades. Deus quer que todos os homens sejam salvos. Outra verdade, para salvar eu tenho que estar ligado à igreja, a única igreja de Cristo, a igreja católica. Duas coisas que parecem estar em contradição, não é? Contradição exatamente também pela constatação histórica e real de que multidões e multidões de seres humanos não chegaram ao conhecimento da igreja, de Cristo, não é? Como foi citado, muito justamente, por exemplo, nós temos uma China com 1 bilhão de pessoas, cuja maioria não conhece Cristo, então essas pessoas todas vão se perder. Como é possível se Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade? Então vejam que aqui eu tenho duas verdades de fé que estão em tensão entre si, aparentemente contraditórias. Uma verdade de fé me diz, eu preciso pertencer à igreja para ser salvo. A outra verdade de fé me diz, Deus quer salvar a todos. Mas como é possível que Ele queira salvar a todos, se são tão poucos os que pertencem à igreja? Isso aqui está em tensão. Aí vem a fé católica. O que é que faz o católico verdadeiro? Ele pega essas duas verdades, a tensão que existe entre elas, abraça e fica tranquilo, confiando na misericórdia de Deus. Agora, existe um grupo de pessoas dentro da igreja que tem a missão de refletir sobre essas tensões e tentar explicar teologicamente
como é que essas duas coisas não se contradizem? Tentar explicar racionalmente por que é que não há contradição aqui. Eles fazem isso através de uma ciência chamada teologia. Mas a teologia é um esforço humano. Tá? A fé divina, a fé católica me diz, é necessário entrar na igreja e Deus quer que todos os homens sejam salvos. Essas duas coisas são verdades e isso cria uma tensão. Nós católicos abraçamos as duas verdades e pronto. Agora, o que é uma heresia? Heresia, a palavra hairesis em grego, quer dizer escolha. Eu vejo duas verdades que estão em aparente contradição, duas verdades que estão tensas entre si, e eu escolho uma delas e resolvo o problema da tensão. Então, diante dessas duas verdades, a verdade da fé que eu preciso estar ligado à Igreja Católica para ser salvo, e a verdade de que Deus quer que todos os homens sejam salvos, diante dessas duas verdades, se eu nego uma delas, eu crio uma heresia. Qual é a heresia que nega que eu não preciso entrar na igreja? Né? Não, imagina, esse negócio de entrar na Igreja Católica, dizer que a Igreja Católica está certa, já era, isso aí é coisa de caipira. Dizer que a Igreja Católica é a única igreja de Cristo, isso é coisa do século passado. Isto daqui é desprezar, não é? Aquela verdade de fé que diz que eu preciso entrar na igreja para ser salvo. Como se chama essa heresia? Chama-se indiferentismo religioso. Não é? E ela foi condenada. Quem professa esse tipo de coisa está no erro. Uma pessoa pode estar errada por ignorância invencível. Então, pronto, ninguém vai condenar você se o seu problema era ignorância. Mas uma vez que você está instruído, que você está sabendo das coisas, então você precisa abraçar essa verdade também, porque senão você está escolhendo verdades. Segunda coisa, qual é a heresia de quem nega que Deus, em sua infinita bondade e misericórdia, quer que todos os homens sejam salvos, inclusive os bilhões de seres humanos que não conhecem a Cristo, e que Deus, na sua misericórdia, tem alguma forma de fazer algo para que esse povo se salve? Qual é a heresia que nega essa verdade? É o rigorismo. E isso daqui também foi condenado. Inclusive, pessoas foram excomungadas. Deixa só para citar isso daqui, porque é importante também a gente responder a todas as dúvidas, porque algumas pessoas podem dizer, não, lá vem Padre Paulo Ricardo com o ecumenismo modernista do Vaticano II. Não é modernista, não é ecumenismo, não é? No sentido depreciativo, não, é reflexão teológica séria. Existe um ecumenismo bom e sadio, existe um ecumenismo, né, que relativiza todas as coisas. Então, para que você não pense que isso aqui é uma coisa que inventaram agora, né, isso é coisa modernista, desse Papa Francisco, do Vaticano II, etc. e tal, nada disso. Vamos pegar, não é, uma carta do Santo Ofício, escrita em 1949, 8 de outubro de 1949. Quem tem em casa o Denzinger vai encontrar no número 3866 e seguintes. Que carta é essa? É uma carta escrita ao arcebispo de Boston, porque havia um padre jesuíta chamado Finney, que era rigorista. E ele pegou a frase extra ecclesiam nulla salus, fora da igreja não há salvação, e disse, somente quem for batizado ou for catecúmeno é que vai ser salvo, o resto vai arder no fogo do inferno. Aí a Santa Sé foi e condenou isso. Vejam o que diz a Santa Sé. Vou ler só uns pequeníssimos trechos. Entre as coisas que a igreja sempre pregou e nunca deixará de pregar, está também a afirmação infalível
Atenção, é dogma. É dogma infalível, que nos ensina que, abre aspas, fora da igreja não há salvação. Fecha aspas. Por que é que essa afirmação era infalível? Ela é infalível porque ela foi afirmada por 2 concílios ecumênicos, o Concílio Latrão número 4, né, e o Concílio de Firenze, no decreto sobre os jacobitas, além de estar presente em algumas encíclicas papais, né, como, por exemplo, a Unam Sanctam, de Bonifácio VIII. Então, a igreja sempre ensinou e sempre ensinará. Se a gente for pegar essa frase, a sua origem, né, nós encontraremos o pensamento que está por trás dela já nos primeiros escritores da idade subapostólica, como Santo Inácio de Antioquia. Nós vamos encontrá-la também na Adversus Hereses, na Contra as Heresias de Santo Irineu de Lyon. Mas essa formulação especificamente, ela encontra-se em Orígenes e em São Cipriano de Cartago. Não é? Bom, aí a carta continua, tudo bem, está admitido, fora da igreja não há salvação. Esse dogma, porém, deve ser entendido no sentido em que a igreja o entende. Não na cabeça do padre Fini, que acha que só porque um sujeito não foi batizado já vai para o inferno. Não, calma lá, seu padre. Leio mais embaixo. Por isso, ninguém será salvo sabendo que a igreja foi divinamente instituída por Cristo e, todavia, não aceita submeter-se à igreja ou recusa a obediência ao Romano Pontífice e Vigário de Cristo na terra. Ora, o Salvador não apenas ordenou que todas as nações entrassem na igreja, mas ainda decidiu que a igreja seria o meio de salvação sem o qual ninguém pode entrar no reino celeste. Até aí, extra ecclesia nulla salus. Só que, vejam só, para que alguém, o número 3870, para que alguém obtenha a salvação eterna, não é sempre necessário que seja efetivamente incorporado à igreja como membro, mas requerido é que lhe esteja unido por voto ou desejo. Essa é a doutrina teológica do voto. E aí ele continua dizendo, esse voto não precisa ser nem explícito, como nos catecúmenos, pode ser um voto implícito. Essa doutrina foi desenvolvida pelos jesuítas. Para acrescentar isso daqui, também houve uma outra doutrina desenvolvida pelos dominicanos que fala da ignorância invencível. Ou seja, a pessoa não tinha como vencer aquela ignorância, ela não sabia de Cristo. Não é? O próprio Santo Tomás de Aquino fala na Suma Teológica de uma pessoa que, tendo sido criada na selva, não conhece Cristo e nunca ouviu falar dele. E se debruça sobre esse problema teológico, que é um problema teológico, como eu disse, dos mais difíceis. Então, veja, o que é que nós podemos dizer a partir desse documento? E aí, nós temos aqui a doutrina da igreja, que está na Missis Corporis de Pio XII, mas também está na Lumen Gentium do Vaticano II, na Dominus Jesus e na Redentores Missio de João Paulo II, etc, etc. O que nós podemos dizer é o seguinte, que as pessoas, eu estou resumindo aqui, mas nós podemos fazer citações aqui, eu não quero preencher aqui com tantas citações que vai cansar vocês, mas podemos resumir da seguinte maneira, as pessoas que forem salvas serão salvas através da Igreja Católica. Como? Ou através da explícita e clara incorporação através do batismo e da profissão de fé e submissão ao Romano Pontífice, ou através de meios que são conhecidos somente por Deus e que a especulação teológica pode imaginar, mas isso é teologia. Mas, seja como for, o que é claro é que a Igreja Católica será meio de salvação. Ou seja, nós podemos expressar essa realidade com a fórmula negativa. A fórmula negativa é extra ecclesiam nulla salus. Fora da igreja não há salvação. Esta fórmula negativa, ela é equivalente também a dizer extra Christum
nulla salus, ou seja, fora de Cristo não há salvação. Ora, para eu ser salvo, eu preciso estar incorporado no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, por isso, fora da igreja não há salvação. Não é? Mas, essa é a fórmula negativa. O Vaticano II expressou essa mesma verdade com a fórmula positiva, dizendo que a igreja é sacramento universal de salvação. Ou seja, ela é o sinal, é o caminho universal para todos. Todos que forem salvos serão salvos tendo um relacionamento com a Igreja Católica. Então, vamos supor que um pagão, como, por exemplo, o Mahatma Gandhi, não é? Que era pagão, vamos supor que ele se salve. Ora, se ele se salvou, como homem de boa vontade, ele se salvou de alguma forma unido ao mistério da Igreja Católica, não a Igreja invisível de Cristo, de Lutero, não é isso não. A Igreja Católica peregrina nesta terra, que é necessária para a salvação, por meios só por Deus conhecido. Mas vejam que isso é muito diferente de relativizar as coisas, de chegar e dizer, não, qualquer religião, né? O importante é respeitar todas as religiões. Me desculpe, todas as religiões não merecem respeito. Quem merece respeito são todos os seres humanos, mas nem tudo que os seres humanos fazem merece respeito. Como as religiões, né? Que não são a Igreja Católica, são invenção humana, só existe uma realidade que foi inventada por Deus, chama-se a Igreja Católica. O resto é invenção humana. Muito bem. Como as religiões humanas são invenções, nem tudo que o homem faz é bom. Por exemplo, eu não posso aprovar e dizer que merece meu respeito a religião asteca que matava milhares de pessoas, não é? Em sacrifício ao Deus Sol. Essa religião não merece respeito. E nem os atos daqueles seres humanos merecem respeito. Merece sim minha condenação. Agora, aqueles seres humanos que faziam esses atos que não merecem respeito, tudo bem. Que Deus tenha misericórdia deles, perdoe os grandes pecados que fizeram e, se ainda tem algum jeito, que lhes dê a salvação eterna. Não quero que ninguém vá para o inferno. Mas eu não posso dizer que o que eles fizeram é bom. Eu não posso dizer que a religião de Moloque, que sacrificava crianças, merece meu respeito. Não. Existem religiões que fazem verdadeiras atrocidades. Eu não posso dizer que o satanismo merece respeito. O satanismo não merece respeito. Porque é a divinização da maldade. Então as religiões não merecem respeito em si. Em si mesmas não, elas não são veículos de salvação. É porque elas contêm elementos falsos, erros, maldades e são incompletas. Embora possuam elementos bons e positivos. Esses elementos bons e positivos se devem não à religião, mas se devem ao fato de que a graça de Deus opera. Não é? Existe aqui uma outra heresia que a gente poderia lembrar, que é o jansenismo, que diz basicamente que extra ecclesiam nulla gratia. Isso também não é verdade. Existe graça fora da igreja. Porque senão como é que se explica que os pagãos se convertem? Não é? Os pagãos se convertem porque a graça de Deus começou a operar lá fora da igreja. Mas a graça que está fora da igreja, ela opera ordenada à igreja, ou seja, para trazer as pessoas de tal forma que tudo aquilo que é bom desejo humano, tudo aquilo que é boa vontade, tudo aquilo que é aspiração digna de respeito dos seres humanos, são aspirações que se dirigem à Igreja Católica e que dirigem as pessoas à Igreja e à conversão na Igreja. Então, por isso, Deus age naquelas pessoas. Então, é por isso que eu posso olhar para as comunidades
protestantes evangélicas, para as igrejas, no sentido de dioceses ortodoxas, e dizer que elas têm elementos eclesiais santificadores, mas esses elementos eclesiais santificadores eles estão ordenados à Igreja Católica. Ou seja, a Igreja espera a conversão dessas pessoas. Tudo isso está contido nos documentos da Igreja, não somente antes do concílio, mas como também depois do concílio. É isso que está, no fundo, na Lumen Gentium, é isso que está na realidade como a Redemptoris Missio, como a Dominus Jesus, se você ler verdadeiramente. Então, em resumo, assim, muito resumido, vamos então colocar em um só parágrafo tudo o que eu disse. É o resumo apresentado pelo compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que está no número 171 do Catecismo. Ele corresponde, para quem quiser aprofundar depois, aos números 846 a 848 do Catecismo Grande, aquele amarelo. Né? Lá tem muito mais coisa explicada. Mas, vamos então. O que significa a afirmação fora da igreja não há salvação? Vejam o que o compêndio diz. É a explicação. Significa que toda a salvação vem de Cristo cabeça por meio da igreja, que é seu corpo. Portanto, não podem ser salvos os que, conhecendo a igreja como fundada por Cristo e necessária salvação, nela não entrarem e nela não perseverarem. Ao mesmo tempo, aí vem a explicação, essa é a verdade de Marcos 16. Agora vem a verdade de 1 Timóteo 2,4, as duas verdades que estão em tensão. Vejam como ele costura as duas coisas. Ao mesmo tempo, graças a Cristo e a sua igreja, podem conseguir a salvação eterna todos os que, sem culpa, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua igreja, mas procuram sinceramente a Deus e, sob a influência da graça, se esforçam por cumprir a vontade dele, conhecida por meio do ditame da consciência. Então veja só, está dizendo, é necessária a igreja, mas tem aqueles que podem ser salvos seguindo sua consciência, embora serão salvos por causa desse voto implícito, dessa ignorância invencível, seguindo a sua consciência, etc. e tal, porque ali aqueles bons desejos os dirigem à Igreja Católica, mesmo que eles não saibam disso. Então, é esta a doutrina da Igreja. Espero ter explicitado bem. Nós vamos dar um pequeno intervalo e depois do pequeno intervalo voltamos para esclarecer alguns fatos que aconteceram nesses dias e que causaram tanta polêmica na internet. Até já. Então retornamos para nosso programa ao vivo e gostaria então de fazer alguns esclarecimentos, não é? Como vocês viram no programa passado, eu fiz uma tentativa de esclarecer o que estava acontecendo na imprensa de uma forma geral após a vinda do Papa Francisco ao Brasil. Ou seja, que o pensamento do Papa estava sendo de alguma forma raptado pela imprensa. Não é? E que, exemplo claríssimo, por exemplo, a afirmação dele com relação aos homossexuais no avião, né, na entrevista de retorno para Roma, é uma afirmação perfeitamente equilibrada, católica, dentro da tradição, mas que foi raptada por causa de uma ou duas frases que, tiradas fora do contexto, começaram a significar outra coisa, e a imprensa internacional começou a alardear. Então, o Papa deu sinal verde para os homossexuais, o Papa é acolhedor, é a favor dos direitos dos homossexuais, etc, etc. Bom, se trata de distorcer o pensamento do Papa. Então citei o exemplo, não é? De intervenção de católicos na mídia, não é? Que distorcem o pensamento do Papa. Então, eu coloquei, sem citar o nome, a intervenção, não é? Que houve no programa da Fátima Bernardes, não é? Da
do Guilherme, da Rosa de Saron. Não quis citar o nome. Por quê? Porque aquilo era um programa ao vivo destinado geralmente aos alunos do site, né, que não são tão numerosos assim. Não era necessário citar nomes. Para quê? Porque eu não pretendia fazer disto um evento midiático. Pretendia fazer, sim, um ensinamento. Não é? Acontece que a minha fala foi capturada naqueles poucos minutos em que eu falava aquilo, numa aula de 45 minutos, que era um contexto completamente diferente. Foi capturada, tudo bem. A parte que eu expressava as coisas foi colocada razoavelmente na íntegra. No entanto, na montagem do vídeo, a pessoa que fez e que colocou a fala do Guilherme não colocou as coisas totalmente. Por que é que eu faço questão de frisar isso? Por quê? Porque exatamente aqueles pontos da fala do Guilherme que eu acho problemáticos não estavam no vídeo. Não é? O que eu acho problemático não é ele levantar a dificuldade da salvação de 1 bilhão de chineses. Não, isso não é nada de ruim. Ou seja, é realmente uma dificuldade teórica grave dentro da teologia católica. Como resolver essa situação de 1 bilhão de chineses que não conhecem a Cristo? Como é que eles serão salvos? A dificuldade não é essa. A dificuldade foi a expressão de relativismo religioso que eu, quando fiz o meu programa ao vivo, simplesmente sintetizei. Não citei palavra por palavra aquilo que ele disse. Não é? Algumas pessoas podem achar que eu distorci o que o rapaz disse. Na realidade, eu resumi de forma mais articulada o que ele disse. Porque o que estava dito ali é que dizer que a Igreja Católica está certa é uma mentalidade interiorana, caipira, não é? E que discussões a respeito, não é, de qual igreja está certa e qual é a verdadeira religião, etc. e tal, é uma coisa do século passado. Então, com uma cajadada só, aquilo que é a doutrina católica, não é, tradicional, foi chamada de bitolada, caipira e antiquada. Bom, uma das coisas eu aceito, ela é antiquada de fato, mas ela não é do século passado, ela é de 2000 anos. De fato, é uma posição bastante antiquada, porém sempre nova. Por quê? Porque é a fé da igreja. Eu não acho que o Guilherme tenha feito isso por maldade, tanto que eu coloquei, né, a possibilidade de que ele fez isso por ignorância. O fato, porém, é que houve o escândalo público. As pessoas ficaram escandalizadas com a declaração dele. Por quê? Porque ele não está ajudando a interpretar o Papa dessa maneira. Não é? Ou seja, dizer que o Papa respeita, não é, todas as pessoas é uma coisa. Dizer que o Papa acha que todas as religiões merecem respeito, entendendo por respeito que são todas iguais, não é? Que não existe essa coisa de que católico está certo, isso é distorcer o pensamento do Papa. Algumas pessoas disseram, mas padre, por que o senhor não chamou a atenção dele privadamente? Bom, por duas razões básicas. Primeiro, porque eu não vejo razão nenhuma de corrigir uma realidade que causou um escândalo público de forma privada. Ou seja, o escândalo foi público, a correção deve ser pública. A segunda coisa, porque também não visava, não é, criar toda esta polêmica na proporção que foi criada dentro da internet, porque, aliás, é lamentável, não é, a gente ler certos comentários, seja de um lado, seja do outro. Não é? Ou seja, muita sandice foi dita dos dois lados. Agora, eu acho que o episódio aconteceu, tornou-se providencial, porque está me dando agora a ocasião de esclarecer para você
o que é que realmente é a visão da Igreja Católica com relação à salvação. Ou seja, a Igreja Católica são duas verdades que estão em tensão. A Igreja Católica crê firmemente que só é possível que as pessoas sejam salvas através de Jesus Cristo e, portanto, que pertençam ao corpo de Jesus Cristo, o corpo de Cristo, que é a Igreja Católica. E, por outro lado, que Deus quer que todos os homens sejam salvos. E, portanto, nós confiamos na misericórdia de Deus, que Ele deve ter meios para fazer com que as pessoas que, sem culpa delas, não tiveram uma adequada evangelização e forem pessoas de boa vontade, sejam salvas também. Ok? Então, essa é a posição. Tá? Com relação ao comunicado oficial da banda Rosa de Saron, eu só posso dizer que muita coisa do que eles dizem lá é correto, não é? Mas muita coisa ali me parece totalmente inadequado, inclusive o partir para o argumento ad hominem, né? Ou seja, um argumento velado de quem joga a pedra e esconde a mão. Ou seja, nós poderíamos dizer muita coisa a respeito do Senhor, mas não vamos dizer, vamos nesse ar de superioridade, né, de quem diz, nós sabemos que o Senhor não presta, mas nós vamos esconder do seu público, né, que o Senhor não presta. Eu achei extremamente infeliz, né, esse tipo de colocação, porque é simplesmente um argumento ad hominem. Depois, isso a banda não fez, mas algumas pessoas ligadas à banda caiu num vitimismo histérico que eu não vejo nenhuma razão para esse tipo de coisa. Vamos aqui esclarecer o que é vitimismo histérico. Histeria, as pessoas acham que histérica é a pessoa que tem chiliques, né? Não é isso. Histérica é a pessoa que acredita muito mais na sua fantasia e na sua fala do que no que ela sabe que é a verdade. Ou seja, a histeria é uma espécie de auto-hipnose. Auto-hipnose no sentido seguinte, o sujeito, não é? Persegue os outros, fala mal dos outros, condena os outros, faz todo tipo de atrocidade com os outros e depois diz, eu estou sendo perseguido. Ou seja, isso é histeria, vitimismo histérico. Você está destruindo as outras pessoas e se fazendo de vítima. Isso é típico da mentalidade revolucionária, infelizmente é lamentável. A banda não fez isso, mas infelizmente muita gente ligada fez isso também. Também me deu a ocasião de corrigir o lado dos conservadores. Por quê? Porque infelizmente nessa situação toda, muita gente caiu, né, no rigorismo, tá? Que não é a posição da igreja, como vocês viram, foi condenado, inclusive, com excomunhão, né, essa posição rigorista. Então, passo agora rapidamente, porque o nosso tempo já se esgotou, a tentar responder algumas perguntas importantes. O João Silva, não é? Ele diz assim, padre, não seria importante ressaltar a diferença entre um católico e um pagão? A diferença substancial que existe em ser alimentado pelos sacramentos fundamentais para vencer a batalha espiritual, mostrar que os não católicos estão em uma desvantagem tremenda e com muito menos armas para vencer a batalha? João Silva, a sua pergunta é fantástica, extraordinária, porque complementa tudo o que eu disse. Que bom, obrigado pela sua pergunta. Sim, de fato, porque toda essa explicação que a gente tem de que talvez os homens de boa vontade cheguem à salvação, isto é uma esperança, na confiança na misericórdia de Deus, mas nós temos que admitir a situação precária na qual essas pessoas se encontram. Por quê? Porque, para dar um exemplo, nós que temos os sacramentos, quando nós nos confessamos, por exemplo, e temos o perdão dos pecados, a atrição, não é? Já nos perdoa os pecados e pelo menos para o purgatório a gente vai. Mas como fica a situação
de uma pessoa que não tem o sacramento? Será que é possível a salvação através da simples atrição ou seria necessário um ato de contrição perfeita que é tão raro e tão difícil? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não é? Depois, é importante nós lembrarmos uma coisa, que essa questão do inferno, não é? É uma questão importantíssima para a nossa vida espiritual. Nesses dias agora, tanta gente dizendo, mas como condenar as pessoas ao inferno, dizer que as pessoas vão para o inferno, isso é um crime, isso é absurdo, esse padre é maluco, porque está dizendo que as pessoas vão para o inferno. Mas, meu irmão, para lá. Mas que evangelho é que você lê? Nosso Senhor Jesus Cristo falou do inferno tantas vezes. Haverá choro e ranger de dentes. Portanto, faz parte da nossa evangelização falar do inferno. Segunda coisa, muito importante. Nós precisamos lembrar o seguinte, que se eu sei a verdade católica e eu quero ser salvo, para que eu me salve, eu preciso propagar esta fé. Para que eu me salve, eu não posso ficar num comodismo burguês. Me desculpe, mas esta posição de que, Deus é bonzinho, não incomoda ninguém e vai ser todo mundo salvo, isso daí é um comodismo moral burguês. Ou seja, o sujeito fica na sua comodidade burguesa, onde ele não precisa mudar de estilo de vida, não precisa mudar a sua moralidade, o seu comportamento, as suas convicções, absolutamente nada, porque ele vai ser salvo porque Deus é bonzinho. Gente, cada um leve a sério a sua própria conversão. Eu preciso ser melhor, eu preciso amar. Não é? E eu preciso, não é caridade eu dizer para as pessoas, inferno não existe. Mas Deus é misericordioso, imagina se ele vai fazer o inferno. Gente, o inferno não existe por uma falta de misericórdia e de amor de Deus. O inferno existe por causa de nossa maldade. Agora, deixa eu dizer para vocês uma coisa. As pessoas mais perversas, cruéis e maldosas que eu conheço, dentro da Igreja Católica, começaram o seu caminho de perversão, derrubando como primeira coisa o dogma da existência do inferno. Essas pessoas acreditam tanto num Deus bonzinho que se tornaram pessoas horríveis, perversas e más. Por quê? Deus vai perdoar tudo, então eu posso tudo. Então o cara apronta, destrói a vida dos outros, passa por cima, mente, calunia, rouba, peca contra o sexto mandamento, faz todo tipo de maluquice, porque Deus é bom. Deus é bom. Com um Deus desse, misericórdia. Né? Então, gente, cuidado. O inferno existe, mas não porque o Padre Paulo quer condenar você ao inferno. E não porque Deus quer condenar você ao inferno, Deus quer salvar você, mas exatamente por isso ele lembra que o inferno existe. Deus lembra você que o inferno existe. Tá? Bom, acho que ficamos por aqui. Se for necessário, a gente faz uma outra aula, né, a esse respeito, senão o nosso horário vai estourar excessivamente. Agradeço as perguntas que vão ficar aqui, talvez para uma próxima aula, ou para respostas católicas, né, que nós podemos aproveitar, porque tem perguntas muito boas aqui. Então, espero ter esclarecido toda a confusão desses dias e peço a vocês, né, sobretudo os alunos do site, que em tudo, né, até mesmo quando corrigem os outros com severidade, corrijam desde a caridade do coração de vocês. Ou seja, nós podemos sim corrigir os outros severamente, mas para que elas se convertam e se salvem. Tá? Então, por favor, vamos evitar toda ira e discórdia desnecessária e manter-nos nessa tensão salutar da Igreja, que não escolhe verdades da fé, mas que abraça a fé que Nosso Senhor deixou há 2000 anos. Então, Deus abençoe você,
quero pedir a todos, né, aqueles que são alunos do nosso site, que continuem, né, perseverando nas aulas, e pedir a que vocês também façam um pouco propaganda, aquelas pessoas que podem nos ajudar com alguma contribuição a mais por causa do nosso estudo e de tudo aquilo que é o nosso projeto que nós estamos fazendo. Que Deus pague você pela sua generosidade, mas nós estamos realmente precisando de sua colaboração. Então, Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.